Nos últimos dias, muita gente ficou preocupada com a saúde emocional da influenciadora Virgínia Fonseca. Ela mostrou que a boca dela estava toda inchada por conta da ansiedade. E o vídeo de hoje, na verdade, não é sobre a Virgínia, mas algo que acontece com todos nós e eu vejo diariamente no consultório. É quando o corpo começa a pedir socorro. E no vídeo de hoje eu quero mostrar a diferença da ansiedade normal e da patológica e quando devemos buscar ajuda. O meu nome é Caroline Mudinucci, eu sou psicóloga especialista em TCC, terapia cognitivo-comportamental, e também em inteligência emocional. E se você ainda não me segue, se inscreva aqui no canal que toda semana eu posto conteúdo de psicologia, TCC, relacionamentos e transtornos. Vamos lá! Antes de mais nada, nós precisamos entender que a ansiedade, ela não é nossa inimiga. Ela nos protege em diversas situações. Então, quando ela está controlada dentro, vamos dizer assim, do normal, é esperado que diante de situações desafiadoras, novas, como antes de uma prova, entrevista de emprego, para você tirar a sua CNH, você fique ansioso. E você vai ter uma ansiedade antes do evento ali, e depois que passou esse evento, essa ansiedade tende a baixar. Então, ela te prepara. Até se você vai falar em público, aquilo te move a falar as coisas certas, a se portar de determinada maneira. Então, a ansiedade, nesses casos, ela nos ajuda a lidar com as situações. E também em momentos que a gente precisa estar alerta, né? Quando você está dirigindo, quando esse mecanismo de alerta, quando você vai andar na rua à noite, você vai estar mais alerta também, que é uma forma de ansiedade. Aí nós temos a patológica. E antes de ir para a patológica, é importante a gente dizer que você não vai zerar a sua ansiedade. Se você vê isso daí na internet, já sai correndo para as colinas, que cura de ansiedade não existe. A gente aprende a lidar, né? Mas deixa eu chegar lá. E voltando ali ao caso da Virgínia, né, que os seguidores, os fãs dela ficaram preocupados, é importante a gente normalizar esse sentimento. Eu não sei exatamente ali o que está acontecendo na vida dela, mas eu sei que está chegando o carnaval, provavelmente essa é uma das causas ali da ansiedade, que é uma coisa nova que ela nunca fez, né? Ela está numa exposição muito grande, então ela está mais ansiosa. Então a gente não pode assim dizer que isso é um problema por si só, a não ser em casos que eu vou explicar. A questão é que o nosso corpo, quando ele não está legal também, ele começa a dar sinais. Então se a gente deixa, quando ele dá um sinal assim, né, a gente começa a apertar os dentes, a gente tem uma dor de cabeça e a gente vai talvez ignorando, em algum outro momento aquilo volta de uma forma muito mais forte, né? Então eu peguei o caso ali da Virgínia, talvez, né, não sei, não atendi ela, seria até antiético a gente falar do caso sem atender, mas o que parece na mídia é que ela está ansiosa diante de uma situação nova na vida dela e até aí tá tudo dentro do controle, vamos dizer, né? Ela pode ter ajuda de um profissional, claro, já deve ter também, mas não é nada assim grave, né? Que é um super problema, porque todos nós vivenciamos essas situações. Quando a gente começa a negar, isso vira não negar, nem sempre negar, né? Mas a gente talvez não perceba os sinais. Isso vai dar dor no nosso ombro, dor de cabeça, o bruxismo, porque quando nós não, talvez não assim simbolizamos aquilo que a gente está vivendo, aquilo vai ter uma consequência no nosso corpo. O corpo fala, né? Tem até um livro. O corpo, ele responde aquilo que a mente não tá legal, ele vai, o que a gente diz,
somatizar. Ele vai aparecer em algum momento, né? Aquelas questões que as pessoas têm de psoríase, por exemplo, muitas vezes são emoções não muito bem geridas, não muito bem trabalhadas. E é aí que a terapia entra para a gente falar das nossas questões e ressignificar a nossa história. E em algumas abordagens como a TCC temos técnicas ali para reduzir a ansiedade, mas também precisamos entender o que está causando essa ansiedade. Então, retomando, ansiedade boa, vamos dizer assim, normal, ela te prepara para os eventos da vida. Quando começa a virar um problema, quando o medo paralisa, quando aquilo começa, não é um dia com um evento, mas todos os dias eu fico paralisada diante a minha vida. Aquilo começa a atrapalhar a minha qualidade de vida, o meu sono, o medo é constante, a tensão é constante, tudo vai me paralisar e é como se eu estivesse numa crise, né, diária de pensamentos catastróficos, de que tudo de ruim vai acontecer. Então, isso daí a gente já vai caminhando para alguns transtornos, como o TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada. Isso afeta a minha capacidade de tomada de decisão. Isso faz com que eu evite muitas das situações da minha vida. Então, de fato, é o que a gente fala de um sofrimento clinicamente significativo e acaba se tornando até crônico, né? Porque vai todo dia atrapalhando a sua vida. Também a questão do corpo, né? Se acaba tendo essas doenças mais psicossomáticas, quer dizer, a relação da mente com o corpo, que afeta, né, o nosso corpo também, é que daí não tá... hoje em dia a gente sabe que não está nada dividido, né, separado, é tudo junto. Então, isso também vai impactando o seu dia e essas doenças, elas começam a se tornar mais frequentes, né, porque a gente pode ter uma ansiedade mais patológica e isso vai desenvolver outras doenças também. Também é importante dizer que mesmo que a ansiedade ela seja mais controlada na nossa vida, o que eu acho meio difícil a gente achar alguém que está muito bem controlado, né, nessa vida louca que a gente leva, em alguns momentos talvez o nosso corpo ele não dá conta, então ele vai somatizar, mesmo que você já faça terapia, já faça tratamentos, em alguns momentos vão acontecendo muitos eventos na nossa vida que a gente acaba adoecendo no corpo também. Acrescentando só ali em alguns dos sinais também da ansiedade, é um medo constante sem uma causa clara, uma ruminação, né, aqueles pensamentos catastróficos que ficam ruminando. E eu não sei se eu já falei, mas a sensação de crise, né? Estar sentindo que está também a flor da pele, no limite, tudo isso também. Aí já é um sintoma que precisamos buscar ajuda. Muitas pessoas até acham assim que existem pessoas que estão numa situação pior do que elas e talvez não validem o seu próprio sofrimento. Se você está sofrendo de ansiedade, você vê que isso atrapalha o seu trabalho, a sua família, a sua vida, né? Você não consegue descansar ali no final de semana, você não consegue fazer as coisas que dão sentido para você, já é momento de buscar ajuda. Já é momento de ir atrás de um psicólogo, de um psiquiatra, para entender o que está acontecendo, já que a consciência, ela traz a mudança também. Então não menospreze o que você está sentindo. Comece a perceber os sinais do corpo, né? Uma das técnicas ali da TCC é perceber os seus pensamentos. Quando você vê que está muito ansioso, o que você está pensando? Qual que é o seu medo? Qual a sensação? Isso vai começando a ajudar nesse sentido aí de
lidar com a ansiedade e não curar, né? Que cura é um termo aí na psicologia meio complicado, mas a gente consegue lidar com essas questões de uma forma muito melhor. E é bom que a nossa influenciadora Virgínia tenha trazido esse tema para a roda, vamos dizer assim. E tudo bem, são sentimentos, né? Apesar de ansiedade, medo, tristeza, a gente não querer sentir, eles são sentimentos e emoções ali muito naturais de todo ser humano. E a gente tem que buscar ajuda mesmo quando precisa, quando vê que está atrapalhando, né? Mas vamos normalizar sentir ansiedade, que não tem problema nenhum. Eu entendo a preocupação, né, quando a gente vê alguém famoso assim, porque é meio que a gente vê assim, nossa, essa pessoa é como eu, né, mais ou menos assim. E tudo bem, vamos normalizar. E se você sente que esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui, curta, me siga. Eu vou trazer conteúdo de saúde mental com muita responsabilidade, estudo, cautela, né? Aqui vai ter sempre esses conteúdos aí para vocês. Se fez sentido também, você acha que você conhece alguém que precisaria ouvir esse vídeo, assistir também, mande para seus amigos. E comente aqui embaixo também. Você acha que a sua ansiedade ela é normal ou já está um pouco aí mais patológico? Como que você lida? Você faz alguma coisa para lidar? Também me conta aqui que eu vou adorar saber. Bom, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!